do Instagram, amigos do YouTube, de todas as nossas redes sociais. Louvado seja Deus pela tua vida. É bom estar aqui, voltar com os nossos estudos, voltar com a nossa meditação nas Escrituras. Estamos ainda no nosso estudo focado na primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Já falamos sobre muita coisa, estamos ainda no capítulo 3, mas já falamos sobre muita coisa e hoje eu quero continuar e hoje eu quero falar sobre a diversidade dos ministérios dentro da igreja. Eu quero falar sobre a igreja e a diversidade dos ministérios que há na igreja, porque Paulo falou sobre isso quando mandou a sua epístola para os Coríntios. Então ele falou sobre os tipos de obreiros, os tipos de trabalhadores, os tipos de pessoas que viviam na igreja, viviam da igreja. E a gente vai usar um pouco desse exemplo da igreja de Corinto e vamos trazer para os dias de hoje, como a gente tem feito desde que começamos essa série de estudos. Já são quase 4 horas de estudo bíblico só sobre a igreja de Corinto. Tem sido maravilhoso e eu quero que você venha comigo e vamos meditar nas Escrituras, vamos nos aprofundar nas Escrituras. Amém? Glória a Deus. Então, você já vai aí clicando no coração, já vai compartilhando este vídeo, já vai compartilhando esse estudo, já vai aí nos comentários, digita suas dúvidas, digita seu glória a Deus, marca aquelas pessoas que você gostaria que também tivessem acesso a esse conteúdo. É muito importante que você também participe dessa maneira, porque quando você compartilha, quando você marca alguém, quando você curte, quando você comenta, você está fazendo a obra de Deus junto comigo. Você está sendo um cooperador desse ministério e você está contribuindo para espalhar a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, para que mais pessoas tenham acesso a essa maravilhosa graça que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Bom, então vamos falar sobre a diversidade dos ministérios, dos obreiros, dos tipos de pessoas que atuam dentro da igreja. Essas pessoas, elas estavam na igreja de Corinto, elas passaram durante todas as fases da igreja e elas estão hoje na igreja. Hoje a gente vê muitas coisas acontecendo dentro das igrejas, dentro do povo de Deus, e às vezes a gente fala, nossa, isso é coisa da modernidade, é coisa dos cristãos de hoje em dia. Não. A igreja sempre teve problemas, a igreja sempre teve dificuldades, porque ela sempre foi feita por homens, e homens são imperfeitos, e homens são falhos. O homem, quando eu digo feita de homens, ela é feita de seres humanos, e que seres humanos erram, seres humanos são falhos, e é por isso que a igreja sempre passou por essas dificuldades. Então, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10, ele vai falar sobre o partidarismo na igreja. Nos primeiros 6 versículos, ele vai falar sobre um partidarismo que começou a existir ali na igreja de Corinto, e nós já falamos sobre isso na nossa aula anterior. E a partir do versículo 6 até o versículo 10, ele vai falar sobre os serviços na igreja, sobre os ministérios de Deus na obra que ele tem para fazer na igreja. E ele começou, Paulo começa a mostrar para nós que esses ministérios, que esses serviços, eles devem interagir uns com os outros. E não somente interagir uns com os outros, eles devem um completar o outro. Então, para você começar a compreender, Paulo vai falar do serviço que é desempenhado por pessoas dentro da igreja. E ele vai começar a nos mostrar que esses serviços, esses diversos serviços, eles têm que interagir uns com os outros, e não somente interagir, eles têm que se completar. Mas o que estava a acontecer
lá na igreja de Corinto e que a gente vê muito nas igrejas nos dias de hoje. Ao invés de se completarem, ao invés de interagirem uns com os outros, hoje nós vemos ministérios e serviços e pessoas e líderes sendo rivais dentro da própria igreja. Então, é um ministério X que rivaliza com o ministério Y porque tem mais tempo, porque tem mais espaço, porque tem mais pessoas, porque tem mais investimento financeiro, porque tem mais investimento de tempo, seja o que for. E isso não é bom para a igreja e isso não ajuda em nada o avanço da igreja. Então nós, como fazemos parte da igreja, precisamos estar atentos para que isso não aconteça no nosso meio, na nossa congregação, no local onde nós estamos ali preparados e dispostos para adorar a Deus e entregar o nosso melhor para o Senhor. Amém? Então Paulo vai falar que isso já acontecia lá na igreja de Corinto. Então ele vai exortar a igreja de Corinto quanto a esse problema que já começou a existir na igreja do primeiro século, ou seja, os ministérios, as pessoas, elas estavam se tornando rivais dentro do mesmo grupo, dentro da mesma congregação. E nessa passagem, nessa aula, nós vamos ver de forma resumida, é claro, eu não vou detalhar aqui todo o contexto da passagem, porque senão o vídeo fica muito longo, senão a aula ela fica muito extensa e a gente não tem nem recursos aqui extras para poder exemplificar isso de uma maneira mais completa, mas para você compreender que a rivalidade dentro dos ministérios, como que eu posso dizer, a inveja, essa rivalidade, essa coisa de um contra o outro já existia e nós vamos identificar o porquê que isso existia. E por que que isso existe? Por que que isso existe? Dentre vários motivos, um é porque, como eu disse no início, a igreja é feita de seres humanos e seres humanos são falhos. Seres humanos erram, seres humanos cometem deslizes, seres humanos cometem falhas. E os seres humanos, acima de tudo, eles têm o seu próprio caráter. Cada ser humano, cada líder de ministério, cada cooperador da igreja, cada obreiro, ele tem a sua própria identidade, ele tem a sua própria moral, ele tem os seus próprios pensamentos, ele tem o seu próprio modo de pensar, ele tem o seu próprio modo de agir, de encarar não só o trabalho na igreja, mas também o seu trabalho na sua vida secular, também o seu trabalho doméstico, o seu trabalho no seu dia a dia. E Paulo vai falar no versículo 6, no versículo 7, no versículo 8, do capítulo 3, que existem dentro da igreja obreiros plantadores de semente da palavra. Ou seja, quem é esse obreiro que planta a semente da palavra? São aqueles obreiros que lidam com a palavra de Deus, mas planta a palavra de Deus, planta a semente da palavra de Deus em vários tipos de terrenos, em vários tipos de corações humanos. Você pode buscar uma referência sobre isso lá em Lucas no capítulo 8, Jesus vai falar sobre isso, e Jesus vai falar sobre isso também lá em Mateus no capítulo 13, que é a parábola do semeador. Ou seja, as sementes, elas são parecidas. As sementes, elas são muitas vezes idênticas, só que os corações humanos são diferentes, só que o terreno onde a semente é plantada é diferente. Então, muitas vezes você vai ter dentro de uma igreja uma mesma palavra, uma mesma semente, mas vai ser plantada em corações diferentes. Então você tem obreiros, você tem líderes que vão receber isso de uma maneira diferente. Para falar a verdade, cada um deles vai receber isso de maneira única. Então é muito importante o trato da palavra, o
trato da semente, a pessoa que vai levar a palavra de Deus, a pessoa que vai lançar a palavra de Deus, sempre tem que ser uma pessoa preparada, sempre tem que ser uma pessoa preparada no sentido não só teológico, mas também uma pessoa que tem uma vida regrada, mas também uma pessoa que tem uma vida conceituada, uma pessoa que tem uma vida com Deus, uma pessoa que tem uma vida de experiências com Cristo, uma pessoa que busca a santidade. Porque existe uma coisa diferente, que é a santidade, e existe uma coisa que é a santificação. Uma pessoa que busca a santidade, ela vive um estilo de vida onde ela busca se afastar do mal, onde ela busca o temor do Senhor, onde ela busca ser uma pessoa íntegra, onde ela busca ser uma pessoa reta. Então ela vive aquilo com intensidade. Você não pode colocar pessoas para semear a palavra de Deus dentro da tua igreja, ou nos seus pequenos grupos, ou seja lá o que for. Essa pessoa não pode ser uma pessoa despreparada, não só teologicamente, mas como também uma pessoa que tem que ser o exemplo, uma pessoa que tem que ser uma pessoa que busca uma vida de santidade. Vou falar de novo. Nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito, mas para semear a palavra de Deus nos corações, que são corações diferentes, que são terrenos diferentes, não pode ser qualquer semeador. Tem que ser um semeador que semeia a palavra de Deus com exemplo, uma pessoa que vive em santidade, uma pessoa que busca a santidade. Amém? Paulo vai falar sobre isso, sobre os obreiros que plantam a semente, que plantam a palavra de Deus. Ele vai falar sobre isso no versículo 6, no versículo 7 e no versículo 8. E ele vai falar também de um outro tipo de obreiro, que é o obreiro que rega a planta. Porque dentro de uma congregação nós temos aqueles que lançam a semente, os pregadores, os evangelistas, os pastores, missionários, pessoas que levam a semente, que lançam a semente, pessoas que estudam a palavra, pessoas que meditam nas escrituras, pessoas que buscam referências, pessoas preparadas teologicamente, que manuseiam bem a palavra, que conhecem bem as escrituras e que também vivem aquilo que estudam, que vivem aquilo que pregam. Então essas pessoas, eles lançam as sementes. E Paulo vai dizer que é necessário que a igreja tenha também aqueles obreiros que regam a planta. Ou seja, são aqueles obreiros que cuidam da planta quando ela está só o broto, quando ela começa a crescer. Ele joga água, ele põe adubo, ele limpa, ele poda, ele afasta as ervas daninhas, porque muitas plantas, preste atenção, muitas plantas elas não vingam, elas não crescem, elas não se desenvolvem, porque não houve quem regasse. A palavra de Deus foi até semeada, a palavra de Deus foi até lançada, mas é necessário aqueles obreiros que cuidam. É necessário daquele obreiro que recebe os irmãos na porta e que abraça os irmãos e que conhece os irmãos pelo nome e que conhece os irmãos pelas suas dificuldades e que pergunta para os irmãos se aquele problema XYZ foi resolvido, em que pé que está aquela dificuldade com os filhos, em que pé que está o relacionamento do matrimônio, do casamento. Nós conhecemos eles como aqueles diáconos, aquelas pessoas que amam, aquelas pessoas que cuidam, aquelas pessoas que dizem, olha, eu vou orar por você, aquelas pessoas que mandam uma mensagem, que ligam. É necessário cuidado. Uma igreja não é um lugar onde você só prega e que
Deus faz. Não, não. É preciso cuidado. É preciso rega. É preciso poda. É preciso adubo. É preciso limpeza. Amém? Glória a Deus. E Paulo vai falar sobre isso, sobre a necessidade desses homens. Não é necessário somente homens que lancem a semente. É necessário homens que lancem a semente, mas também é necessário homens que depois que começa a haver um crescimento, que vão lá e vão cuidar daquele crescimento. Paulo vai continuar falando sobre os cooperadores, sobre os obreiros da casa de Deus. No versículo 9 ele vai falar sobre aquele que coopera com os demais, aquele que coopera, aquele obreiro que coopera com os outros, com as demais ovelhas. E ele não vai falar desse obreiro como um mero ajudante, um mero auxiliar de pastor. Não, não é disso que ele está falando. Ele vai falar que é necessário a existência de alguém devidamente capacitado, alguém devidamente experiente, alguém devidamente vivido, com experiências com Cristo, com experiências com Deus. E essa pessoa vai trabalhar junto com os seus pares, unindo forças para que todos os trabalhos da igreja sejam em comum, falem uns com os outros. Porque muitas vezes o pastor, o bispo, enfim, o apóstolo local, muitas vezes essa figura não consegue, por conta, de repente, de outras igrejas, de filiais, enfim, ele não consegue unir, porque ele não tem o trato, não tem essa intimidade com os líderes, não é próximo dos líderes a ponto de unir esses ministérios todos. Então, Paulo vai falar que é importante e que é necessária a existência desse obreiro cooperador que vai unir, que vai ser o elo de ligação entre a liderança. E muitas vezes, mesmo que o pastor consiga dar conta de ser esse elo de ligação, é importante ele colocar outra pessoa para fazer isso, porque essa outra pessoa vai se dedicar com mais afinco e ele vai poder se dedicar a estratégias, a questões espirituais, de ampliação, enfim. É importante ter esse obreiro cooperador. Paulo vai falar sobre também o obreiro edificador, que é aquele obreiro que não necessariamente vai construir, porque edificar é diferente de construir. Quem é o obreiro edificador? Preste atenção, no sentido, quando a gente fala no sentido estrito da palavra, edificar é quando há um esmero, é quando há uma entrega total e nos mínimos detalhes da obra. Então, quando alguém edifica, ele conhece todo o projeto da obra, ele conhece todos os pormenores daquela estrutura, daquela edificação, daquele prédio. Eu estou falando de um construtor, quem vai edificar algo, ele conhece todos os pormenores, ele conhece o solo, ele conhece o que tem debaixo do solo, ele conhece a planta daquele edifício, ele conhece toda a estrutura, ele conhece a parte hidráulica. Eu sou engenheiro, então ele conhece a parte elétrica, ele conhece o tipo de concreto, toda a ferragem. Isso é edificar. É diferente de construir. Então quem edifica conhece tudo nos mínimos detalhes. Ele conhece na planta, ele conhece na precisão. E sempre que a Bíblia vai falar da igreja do Senhor, e sempre que a Bíblia vai especificar os membros da igreja, e todas as vezes que a Bíblia fala sobre aqueles obreiros que trabalham na obra de Deus, a palavra que ela vai utilizar é edificar, não construir. Porque quem edifica conhece os pormenores, quem edifica conhece os detalhes, quem edifica conhece todos os segredos. Porque construir é como colocar uma coisa em cima da outra, de forma fácil, de forma rápida, sem investir tempo, sem investir suor, sem investir algo que lhe custa.
e trabalhar para a obra do Senhor, fazer parte da obra de Deus, fazer parte do reino de Deus, exige esmero, exige tempo, exige trabalho, exige investimento de inteligência, de estudo, de preparo. Existe também, exige tempo com Deus, tempo com oração, tempo na palavra. Exige muita coisa, não é de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro. Não é numa semana, não é num mês. Eu estudo a palavra de Deus, mas com esmero, como estudante da palavra de Deus mesmo, há 10 anos. E ainda tenho muito que estudar, e ainda tenho muito que aprender. Então você não forma um mestre, você não forma um pregador, você não forma um semeador da palavra em 6 meses. Porque isso não é edificação, isso é construção. Porque edificação também tem a ver com acabamento, também tem a ver com aquilo que é caro, também tem a ver com aquilo que é demorado. Se você já trabalhou numa obra, se você já edificou uma obra, se você já edificou uma casa, você sabe o quanto custa o acabamento. Então Paulo vai falar sobre esses obreiros que conhecem todos os pormenores da obra do reino de Deus, que conhecem todos os detalhes do reino de Deus. Por quê? Porque eles dedicam tempo, porque eles dedicam suor, eles abrem mão de certas coisas, eles sacrificam outras coisas. Pelo amor à obra de Deus, é necessário esse tipo de pessoas. É necessário esse tipo de obreiro. Mas até aqui nós só falamos dos obreiros bons, nós só falamos da parte boa, nós só falamos daqueles que nós temos que buscar. Só que o texto também vai falar sobre o obreiro destruidor. Lá no versículo 17, Paulo vai falar sobre o obreiro destruidor. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ele vai falar sobre o obreiro destruidor que também existia em Corinto e que também existe nas nossas igrejas. É aquele que vai destruir o templo do seu corpo. É aquele obreiro que não vive uma vida de busca pela santidade, que não vive uma vida de busca de temor a Deus. É aquele obreiro que não busca ser reto, ser íntegro. É aquele obreiro que muitas vezes fuma. É aquele obreiro que muitas vezes bebe, que abusa das drogas, que abusa do trabalho sem descanso, sexo ilícito. Vou falar de novo, sexo ilícito dentro da igreja, dentro da liderança, dentro dos ministérios, dentro da obra do Senhor. E por que eu digo sexo ilícito dentro da obra do Senhor? Obreiros e obreiras que não são casados devidamente e que vivem uma vida de casados, mas que não são casados e que obviamente fazem sexo e que obviamente estão em pecado. Ou seja, a referência geral de trabalhadores com diversos abusos que estão destruindo o templo do seu próprio corpo no pecado. Então, essas pessoas muitas vezes são elas que vão começar a buscar rivalidade. Por quê? Porque muitas vezes o Senhor não é a base da vida delas. O temor a Deus não é a base da vida delas. Buscar intimidade com Cristo não é a base da vida delas. Então, elas estão ali, muitas vezes, por si próprias, muitas vezes estão ali porque alguém pediu para estar ali, muitas vezes estão ali porque não tem mais o que fazer, muitas vezes estão ali fazendo a obra de Deus porque
querem um desafio a mais nas suas vidas, porque já conquistaram todo o que podia conquistar no mundo, na vida mundana. Então estão ali na igreja. É muito comum você ver dentro das igrejas empresários cuidando das finanças da igreja. Porque ele é um empresário de sucesso lá no mundo, então ele trabalha com finanças, ele administra bem a sua empresa, então vamos pôr ele aqui para administrar as finanças da igreja. Só que este membro muitas vezes não busca uma vida em santidade, não busca Deus, não gasta tempo nas escrituras, não planta semente, não rega a planta, não coopera com os demais, não edifica nada. Então é colocado dentro de um ministério, então ele vai estar ali, ele vai concorrer ali, e ali ele vai viver dentro da igreja como ele vive no mundo. E nós sabemos que o reino de Deus não se edifica com as mesmas ferramentas do mundo. Eu vou falar de novo. O reino de Deus não é edificado com as mesmas ferramentas que são edificadas as obras do mundo. Porque senão não era reino de Deus, era reino do mundo. O reino de Deus é edificado com ferramentas do reino de Deus. Ferramentas específicas que Deus entregou para os homens. Então nós temos que tomar muito cuidado. O fundamento da igreja. E nós estamos aqui já há 8 aulas, há 9 aulas agora, há mais de 5 horas só falando sobre igreja. O fundamento da igreja deve ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, como sábio arquiteto, porque ele mesmo diz isso, colocou o fundamento, mas ele diz que outro vai edificar sobre ele. De que forma que ele colocou o fundamento? Pela inspiração divina, na qual ele pregava e ensinava Cristo crucificado e Cristo ressurreto como o único, como o perfeito e suficiente Salvador da humanidade. Esse era o fundamento. Esse foi o fundamento que Paulo colocou e que outro veio e edificou sobre ele, que Jesus Cristo é o Senhor de toda a humanidade, Salvador da humanidade, e que sobre a edificação da igreja, e esse fundamento inabalável que é Cristo, Paulo vai dizer: veja como cada um edifica sobre ele. E essa demonstração, essa exortação que Paulo está dizendo, ela é profética. Ela é profética. Porque Paulo está se referindo à reunião que os santos, que os crentes terão no tribunal de Cristo. Que cada um vai ser galardoado segundo o seu trabalho. Então ele está dizendo: cuidado com que tipo de trabalhador você tem sido para a obra de Deus. Cuidado como você tem edificado sobre esse fundamento excelente que é Cristo. Porque a igreja está fundamentada sobre Cristo. Cuidado com o que você vai colocar ali em cima. Que tipo de trabalho você tem colocado? Esse trabalho que você tem colocado, ele é digno de estar sobre o trabalho, sobre o fundamento que é Cristo? Porque as obras reprovadas pelo justo juiz lá no tribunal de Cristo não vão resistir ao julgamento divino, e que ele vai falar que as nossas obras serão provadas pelo fogo. E que obras que são provadas pelo fogo são essas obras? Aquilo que nós fazemos para a obra de Deus. Aquilo que nós colocamos sobre o fundamento que é Cristo, sobre a igreja que está fundamentada sobre Cristo. Essas são as nossas obras, que serão provadas pelo fogo. Será que elas vão resistir no fogo do tribunal de Cristo? Será que essas obras que você tem plantado
São obras de madeira, são obras de feno, são obras de palha ou são obras de ouro, de prata e de pedras preciosas? Paulo vai falar sobre isso no versículo 12. E ele diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, como pelo fogo. Ou seja, na aula anterior, o partidarismo na igreja. E você assista a aula anterior. Vai lá no meu canal no YouTube, ou então aqui na página do Facebook mesmo tem. O partidarismo na igreja, que dividia a igreja, que enfraquecia a igreja e que combate a unidade que o Espírito Santo faz, vai trazer os crentes que vão buscar a divisão, que vão buscar a rivalidade e que não vão cooperar para o bem, para o avanço da obra de Deus. A vontade de Cristo é que todos cheguem à perfeição da obra de Deus na sua edificação. Jesus quer que a obra dele seja edificada por obras excelentes, por pessoas excelentes, por filhos, por obreiros, por cooperadores que amem a sua obra e que façam a sua obra com vontade, com esmero, com amor e com carinho. Amém? Glória a Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, eu espero que você tenha gostado desse estudo. Se você não assistiu às outras aulas, como eu disse, corre lá no YouTube, todas as aulas estão lá. Ou então aqui no Facebook mesmo você pode achar. E eu gostaria de deixar um recado para você, apresentar os meus livros. Estão aqui As 4 Torres, Zonas de Ataque Espiritual, por onde Satanás tem atacado os crentes que vivem nessa geração. Se você é crente, se você vive nessa geração, você precisa desse livro. A Nova Criatura. O que você se tornou depois que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? O que é ser uma nova criatura? Você precisa desse livro. E o meu último lançamento, Ensina-nos como orar. Jesus deixou um manual de como devemos orar. Cada verso, cada frase da oração do Pai Nosso é uma forma que você tem que aplicar na sua oração todos os dias. E aqui eu explico como cada verso tem que ser aplicado na sua oração diária. Amém? Glória a Deus. Pastor, onde que eu encontro os seus livros? www.ericsantana.org. Nós mudamos o nosso site. Nosso site não é mais .com.br, porque agora eu moro aqui na Europa, então nossos materiais estão sendo vendidos no mundo todo. Então agora não é mais ericsantana.com.br, agora é ericsantana.org. Amém? Você pode conseguir os nossos livros, os nossos materiais, tem estudos bíblicos, tem pregações, tem muita coisa interessante lá no nosso site. Corre lá e que nós enviamos os materiais para o mundo todo. Amém? www.ericsantana.org. E se você gostou, compartilha, marca alguém nos comentários que você gostaria que assistisse esse vídeo e que Deus te abençoe.